Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, vindo aqui a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Deus. Quem é Deus? O ser humano é propício a ter várias religiões. Muitas pessoas professam a fé. O ser humano tem vários deuses. Mas quem é Deus realmente? Eu gostaria de dizer a todos que Deus, para mim, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Supremo Criador. Ele é o grande arquiteto. Ele é aquele que era, que é e que há de ser. Deus é um ser supremo. É o Criador de todo o universo. Para mim, ele não tem princípio nem fim. Eu acredito que ele sabe todas as coisas e tem poder para fazer tudo. Eu entendo que Deus é espírito. Não tem limitações físicas. Mas acredito também naquilo que a palavra afirma, que Deus é amor. E acredito que Deus é uma pessoa. Mas se você está afirmando que Deus é espírito, presbítero, como você diz que ele é uma pessoa? É porque, ao mesmo tempo, é possível conhecê-lo. E também é impossível compreendê-lo. Ele é muito maior e mais complexo do que nós. Ele se apresenta através da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a revelação de Deus sobre quem Ele é. Como é Deus, então? Ele tem personalidade. Ele ama. Ele se alegra. E também ele fica triste. Em algumas circunstâncias, se zanga. Deus, ele é criativo. Tem também sentido, sentimento e tem imaginação. Nós fomos criados à imagem de Deus. Ou seja, a nossa capacidade racional e moral foi Deus que nos deu. Nós somos diferentes de todos os outras criações, ou seja, de todos os animais. Os animais não têm a mesma o mesmo complexo, ele não é no mesmo, não tem a inteligência que nós temos. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, afirma que Deus decidiu criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus criou a cada um de nós segundo a sua imagem, por isso nós também temos o mesmo poder de criação. O ser humano está sempre buscando criar coisas, mas Deus é um só. Só existe um Deus, mas ele se manifesta de 3 maneiras diferentes. Se nós analisarmos a palavra, nós encontraremos ele se apresentando como Pai, como Filho e também como Espírito Santo. Isso é chamado de Trindade. Não há outro Deus, ele é o único. E todas as coisas estão sujeitas a ele. Ele é o único.
Veja o que o Senhor Jesus diz. Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e faça discípulo de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Senhor Jesus, ele diz que foi dado a ele toda a autoridade, alguém maior que ele concedeu essa autoridade. E aí, o próprio Senhor Jesus ordena que as pessoas sejam batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem algumas igrejas unicistas que só batiza em o nome de Deus, ou só batiza em o nome do Senhor Jesus. Não batiza no nome do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Tem pessoas que tem algumas igrejas que negam a Trindade. Eu acredito do Pai, acredito no Filho e acredito que o Espírito Santo, todos eles são distintos, têm sentimento e todos eles têm a sua própria divindade. Mas Deus é o único. Deus é infinito. Ele sempre existiu e seu tamanho é impossível de medir. Porque a Bíblia nos informa que ele, quando ele se assenta no seu trono nos céus, os seus pés descansam sobre a face da terra. Deus é muito grande. Ele é maior do que possamos imaginar. Deus inventou o tempo, o espaço, e ele não está limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Deus já existia quando não havia tempo e nem espaço. Quando nada existia, ele já existia. Deus é poderoso. Ele criou tudo o que existe no universo, cada detalhe, e por isso que o universo funciona de maneira tão perfeita, tudo tão complexo, seguindo a regra exata de Deus. Deus, ele criou perfeito. Veja o que Isaías diz. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então, esse é Deus. Esse é o Criador. Isaías apresenta ele como sendo aquele incansável. E não há como você analisar a própria sabedoria de Deus. Porque ele não está limitado ao tempo, ao espaço. Ele é eterno. Deus vê tudo e sabe tudo. Como ele não está limitado, ele consegue ver tudo o que acontece. E tudo aquilo que está acontecendo, e inclusive aquilo que ainda vai acontecer. Porque para ele não existe limitações de tempo. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. E uma outra oportunidade eu estarei falando sobre essas três qualidades de Deus. O que significa ser onipotente, ser onisciente e ser onipresente. Eu quero dizer que Deus é perfeito. Ele não falha, ele não erra. Não faz coisas ruins
e ele não muda. Nós, seres humanos, carnais, somos propícios à mudança. Então nós mudamos com o tempo. Temos novas experiências e mudamos de opinião. Até mesmo mudamos de religião. Mudamos de time de futebol. E alguns até mudam de cidade em cidade em busca de vida melhor. Mas Deus é constante na sua perfeição. Podemos sempre confiar nele, porque Jesus Cristo disse que Deus, ele é amor, ele é perfeição. E o livro de Hebreus apresenta que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. O escritor de Hebreus apresenta Jesus Cristo como Deus. Então, Deus, ele é amor. Ele sabe tudo o que você está passando e ele quer te ajudar. Ele quer que você compreenda seu amor. Seu amor não se ganha ou você merece e esse amor é incondicional. Não há como você comprar o amor de Deus. Ah, presbítero, mas eu quero ser alvo do amor de Deus. E o que eu posso fazer? O discípulo amado, ele responde, ele diz, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4. Então, o versículo 10, ele diz que Deus, ele nos deu seu Filho amado para que nós hoje pudéssemos ser filho, fazer parte da família de Deus. Isso significa que o amor de Deus não depende de você. Ele existe e Deus quer que você o ame. Mas ninguém pode forçar outra pessoa a amá-lo. O amor é decisão, é uma escolha. Por isso Deus deu a você uma escolha. Se você não quer mesmo ficar com ele e amá-lo, ele deixa você ir e fazer a sua vida, seguir o seu próprio destino, seguir o seu próprio caminho. A decisão é seu. Mas se você mudar de ideia, ele está pronto para te receber, te abraçar. Ele está de braço aberto como um pai, aguardando a vinda do seu filho. Isso fica bem ilustrado na parábola do filho pródigo em Lucas 15, onde o pai aguarda pacientemente que seu filho volte para ele. Algumas pessoas podem nos perguntar, mas como posso conhecer a Deus? Você pode conhecer Deus através de toda criatura de Deus. Para nós é muito difícil entender o que Deus é, quem Deus é e como Deus é. Por isso, ele decidiu revelar-se a nós de uma forma que dá para compreender. Ele se revela através de Cristo, através do seu Filho. Ele decidiu, então, se tornar um homem. Ele se tornou
Ele nasceu numa forma humana. Ele veio como sendo filho. Ele viveu com outras pessoas como se eu e você estamos vivendo hoje. Ele provou que podemos conhecê-lo pessoalmente, que podemos nos revestir desse amor. Veja o que João escreve sobre ele. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Talvez você me pergunte, mas o que é unigênito, presbítero? Unigênito significa único. Não é difícil, então. Basta querer ser seu amigo e pedir perdão por tê-lo rejeitado por muito tempo. Deus também nos deixou a Bíblia, um livro que fala sobre Ele. Se você quer saber mais sobre Deus, adquira uma Bíblia e comece a ler, comece a estudar. E ore constantemente pedindo para que Deus se manifeste em sua vida. Em uma outra oportunidade estarei falando como ouvir a voz de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda graça, paz, harmonia, vitória constante para vencer todos os obstáculos. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amém e amém.